Capítulo 5. Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou e lhes deu o nome de homem. Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos, e então ele morreu. Sete viveu 105 anos, e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos, e então ele morreu. Enos viveu 90 anos, e então se tornou pai de Quenã. Depois de se tornar pai de Quenã, Enos viveu 815 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos, e então ele morreu. Quenã viveu 70 anos, e então se tornou pai de Maalalel. Depois de se tornar pai de Maalalel, Quenã viveu 840 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos, e então ele morreu. Maalalel viveu 65 anos, e então se tornou pai de Jarede. Depois de se tornar pai de Jarede, Maalalel viveu 830 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Maalalel somaram 895 anos, e então ele morreu. Jarede viveu 162 anos, e então se tornou pai de Enoque. Depois de se tornar pai de Enoque, Jarede viveu 800 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Jarede somaram 962 anos, e então ele morreu. Enoque viveu 65 anos, e então se tornou pai de Metusalém. Depois de se tornar pai de Metusalém, Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus por 300 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Depois, ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Metusalém viveu 187 anos, e então se tornou pai de Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu 782 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos, e então ele morreu. Lameque viveu 182 anos, e então se tornou pai de um filho. Deu a ele o nome de Noé, dizendo: Este nos trará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causados pelo solo que Jeová amaldiçoou. Depois de se tornar pai de Noé, Lameque viveu 595 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos, e então ele morreu. Depois que Noé completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Então Jeová disse: Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinidamente, pois ele é apenas carne. Portanto, seus dias somarão 120 anos. Havia os nefilins na terra naqueles dias e depois. Durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens,
e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era só má todo o tempo. Jeová lamentou ter feito os homens na terra, e seu coração se entristeceu. De modo que Jeová disse: Vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Mas Noé achou favor aos olhos de Jeová. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo. Mostrava-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Com o tempo, Noé tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. Sim, Deus olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado seu caminho na terra. Depois Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Por isso, vou arruiná-los junto com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. É assim que a fará. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você fará para a arca uma janela para iluminação, 1 côvado abaixo do teto. Deve fazer a entrada da arca na lateral, e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas, para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Tudo o que há na terra morrerá. E eu estou estabelecendo o meu pacto com você, e você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Das criaturas viventes, leve para dentro da arca 2 de cada tipo, um macho e uma fêmea, para preservá-los vivos com você. Das criaturas voadoras, segundo as suas espécies, dos animais domésticos, segundo as suas espécies, e de todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. 2 de cada um deles irão a você lá dentro, para que sejam preservados vivos. Quanto a você, deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para servir de comida para você e para os animais. E Noé fez tudo o que Deus lhe havia mandado. Fez exatamente assim.